Elivaldo, vamos agora falar dos assuntos de Brasília. Olha, extensa, longa, polêmica a sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para analisar a constitucionalidade do texto da reforma administrativa, para haver o julgamento da admissibilidade ou não desse texto. A oposição se manifestou bravamente durante toda a sessão, está aí o presidente da CCJ, mas finalmente a CCJ da Câmara deu aval à tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. E o texto agora vai seguir para a comissão especial que foi criada na Câmara e que vai discutir. O governo precisou mexer, alterar, retirar 4 pontos polêmicos para continuar, para tentar fazer com que a reforma andasse na CCJ, já que é por onde deve iniciar a tramitação de todos esses textos importantes. No caso aqui é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, então precisa de uma, inclusive, maioria importante de 308 votos no plenário, quando ela chegar ao plenário. Mas Elivaldo passou, apesar de todo o conflito entre oposicionistas e a base aliada do governo, o texto segue para a comissão especial. Correto, a proposta foi alterada, mas foi aprovada. 48 votos favoráveis, 18 contra. No aspecto, digamos assim, político, Nádia, nem foi derrota da oposição e nem foi fraqueza do governo, mas sim a força de um grupo político chamado Centrão. Exatamente. Esse grupo é quem manda na Câmara dos Deputados. Ele é que determina as pautas, que determina as matérias, as mudanças. Provocou mudanças na proposta do governo e logo que ocorreu a mudança, o texto foi aprovado. E olha que uma diferença razoável. E assim será também na comissão especial e seguramente no Palácio ou no plenário. E o Centrão, Nádia, com isso, ele aos poucos, dependendo da capacidade do governo de trabalhar a política, nem nova, nem velha, mas a política, essencialmente a política, terá a condição de consolidar uma base de apoio no Congresso Nacional, tendo como o principal aliado esse chamado Centrão. Foram quase 9 horas de sessão. Ontem eu fui dormir, essa sessão continuou. É verdade. Não tenho condição de esperar até o final. Para nós não dá, não. Senão eu não venho trabalhar no outro dia. A senhora não pode vir, é muito pior. Elivaldo, eu só durmo tarde quando é jogo do Flamengo. Aí você acorda renovado se o Flamengo vencer, né? Geralmente porque geralmente vence, né? Elivaldo, aliás, esqueci de parabenizar pela conquista do campeonato. Eu não tratei do assunto porque você não teve a mesma sorte lá em São Paulo, eu procurei evitar. Eu não quis puxar o assunto para não sobrar para mim. Mas vamos ainda sobre um assunto nacional de grande repercussão. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve a pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça ontem em julgamento do recurso. A pena aplicada pelo TRF4, lá de Porto Alegre, no ano passado, foi reduzida de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. A ação inicial diz respeito ao triplex do Guarujá. Foi a primeira vez que um tribunal superior analisou os motivos da condenação do ex-presidente no caso do triplex no Guarujá. A defesa de Lula apontou 18 possíveis ilegalidades no curso do processo, entre elas a atuação do então juiz Sérgio Moro e a de que o caso deveria ter sido analisado pela Justiça Eleitoral. O relator, ministro Félix Fischer, fez um resumo do voto de mais de 170 páginas e não viu motivos para anular o processo ou absolver o ex-presidente. E muito embora suscite o agravante um cenário hipotético crime eleitoral, a ação de usar dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha eleitoral não está prevista como crime eleitoral na respectiva legislação. Félix Fischer, no entanto, mudou o voto. Ele viu excessos e reduziu a pena do ex-presidente para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No ano passado, o TRF da 4ª Região havia aumentado a pena para 12 anos e 1 mês. Com críticas ao aumento da pena, outros 3 ministros acompanharam o relator. Pouco importa se em relação a outras pessoas a pena foi superior ou inferior a 7 anos. O que importa, sim, é o que se está a julgar é a adequação da pena base do recorrente. E assim, esta fixação não pode ser influenciada com base em elementos externos, principalmente na situação dos outros envolvidos. A multa a ser paga por Lula também foi reduzida. A indenização passou de 29 milhões de reais para 2 milhões e 400 mil, valor atribuído ao triplex. A defesa do ex-presidente, que tentava adiar o julgamento, não gostou do resultado. Respeitamos o posicionamento exposto hoje
pelos ministros do STJ, mas expressamos a inconformidade da defesa em relação ao resultado, já que entendemos que a absolvição é o único resultado possível. Por isso, vamos recorrer. Claro que vai haver o recurso da defesa, a possibilidade de haver, inclusive também, já que houve a redução da pena, um recurso do Ministério Público. A gente vai já falar sobre esse assunto. Agora, Elivaldo, ontem, assistindo às análises dos comentaristas políticos, e alguns deles diziam que conversavam com lideranças do Partido dos Trabalhadores, que os petistas ficaram muito insatisfeitos com esse resultado do julgamento do STJ, porque havia uma esperança muito grande de que a pena pudesse ser anulada, a pena das duas instâncias inferiores, né? A do juiz Sérgio Moro e depois a do TRF4. Agora o ex-presidente está condenado em 3 instâncias. Essa é a expectativa, exatamente, da defesa. Foi manifestada aí no final aí da reportagem. O doutor Zanini, ele mostrou exatamente, vai recorrer. Por quê? Porque a defesa não ficou satisfeita nem um pouco com a decisão. Foi a primeira análise aí no Tribunal Superior do mérito da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância consolidada e agora sob essa decisão de uma turma lá do STJ. Tanto é que agora a defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque essa é a tese da defesa, é anular o que foi decidido no TRF4. Bom, se vai conseguir ou não, aí é outra história, é um emaranhado aí de entendimento jurídico muito forte e que inevitavelmente acaba com desdobramentos na política também. Já o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB, doutor João Marcos Araújo Parente, que é advogado especialista em direito penal, vai explicar para a gente o que pode acontecer ainda com o ex-presidente Lula, porque são 6 outras ações penais ainda que responde o presidente, inclusive uma com já condenação na primeira instância, já esperando um julgamento na segunda instância. Então, nós vamos saber se essas penas vão se somar, como é que fica o cumprimento de 1/6 da pena até provavelmente setembro desse ano. Já. Antes, nós vamos ouvir o governador Wellington Dias. Enquanto participava do Fórum de Governadores em Brasília, o governador Wellington Dias comentou a decisão do STJ. Estava correta a tese de que era preciso cumprir a Constituição brasileira. O que diz a Constituição? Ninguém pode ser condenado enquanto uma ação não transitar em julgado. Veja que ainda tem outros recursos para serem apreciados, mas no primeiro apreciado já começa com uma redução da pena. E, dependendo desses outros julgamentos, podem, inclusive, ter uma posição completamente diferente da que foi feita, até porque qualquer jurista, qualquer advogado, qualquer pessoa que conheça alguma coisa da lei, sabe que não há nenhuma prova concreta que coloque qualquer crime, seja em relação ao sítio que não é dele, seja em relação ao apartamento que não é dele. Ou seja, o Lula é um preso político e com essa decisão permite, inclusive, a revisão. Certamente, agora ele já tem a condição de pedir, não é, a liberdade, tá certo?